Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Sextou. Por aqui ainda é quintou, tá? Mas como o nosso episódio vai na sexta-feira no ar, então bom sextou para vocês. Hoje temos um convidado aqui, meu colega de polícia científica, daqui a pouco eu vou apresentar ele. Mas quero agradecer todos os meus parceiros, toda a galera que tá comigo aqui no Brecha na segunda temporada, todos os nossos anunciantes que se passam aqui na nossa logo em todos os episódios. Galera, agradeço especialmente hoje ao aplicativo Ai Que Fome, em nome da Fabíola, que era para estar aqui comigo, mas teve um imprevisto e não pôde vir. Um abraço, Fábio, obrigado pela parceria. E quem quiser comer alguma coisa nessa sexta-feira, aí baixa o aplicativo do Ai Que Fome e pede lá o seu lanchinho. Agradeço também a Equidize, que tá aqui na tela, nossa parceria Master também da segunda temporada, e a Casa do MDF, que também é nosso parceiro Master. E bolinho aqui da Garota do Oeste. Obrigada, Bruna. Obrigada a toda a equipe da Bruna hoje que patrocinou nosso bolo. Bolo gostoso, Abel, tá aprovado? Muito bom, aprovadíssimo. Aprovadíssimo, Peça esse bolo de pudim aqui da Bruna, lá da Garota do Oeste, que é sensacional. Muito bom mesmo, metade já foi. Imagina, eu que comi esse pedacinho. É verdade, e daqui a pouco a gente tem que finalizar esse bolo aí, Abel. Vamos lá. Então tá, vamos começar, já falei o nome dele, Abel Peter, seja muito bem-vindo ao Brecha, achou uma brecha aí na agenda, finalmente, né, o Abel, que já era meu convidado lá da primeira temporada, deu certo, e na hora certa você apareceu, né, Abel? Bem-vindo ao Brecha. Muito obrigado, então, Camila, obrigado ao Brecha, né, pela oportunidade da gente estar aqui hoje, né, trazendo aí alguns assuntos, falando sobre vários contextos, várias, né, situações, enfim. E aí eu vou me apresentando ao longo aqui da nossa fala e vamos deixando aberto, né, pra gente perguntar o que vier. Com certeza. Abel, fala um pouquinho de ti, então. Vamos iniciar apresentando você, de onde você é, quem que é o Abel, o que tu anda fazendo? Tá, então o Abel ele veio lá do Rio Grande do Sul. Gaúcho. Né? Gaúcho, então eu vim lá do Rio Grande do Sul lá em 2013, que eu passei no concurso, né, da Polícia Científica, então eu trabalho por conta do concurso. Por conta do concurso. Então eu vim para Santa Catarina, já vim, né, como agente de medicina legal, então na época era outro nome. Vim para cá, né, compus a minha família, hoje eu tenho 2 meninas, né, uma de 4 anos e a outra de 1 ano. E aí firmei raiz em São Miguel do Oeste, e aí a partir dali começou a minha trajetória profissional. Eu já tinha antes, né, eu já tive floricultura, já tive pet shop, já trabalhei como DJ também em festa. DJ, Sim. Eu não imaginava. É multitarefas. E aí depois que eu entrei na Polícia Científica, antiga IGP, aí eu canalizei toda a minha profissão para a área da saúde, para a saúde mental. Daí me formei em psicologia. Aí lá no início da graduação eu fiz uma pesquisa na área do suicídio, porque sempre me indagava muito essa questão da pessoa, né, do sofrimento. Então eu queria entender mais, e aí fiz especialização, me tornei especialista na área do suicídio, né, da prevenção e da pós-venção. Depois eu fiz fora do Brasil uma pós-graduação em psiquiatria e saúde mental. E aí a partir dali começou, né, a minha prática profissional, consultório, palestras, atendimentos, né, tanto na Polícia Científica, né, como servidor. E também outros trabalhos, também dentro da Polícia Científica eu desenvolvi um trabalho na saúde do servidor, no estado inteiro, né? Então circulei pelo estado inteiro, visitando núcleos e tudo mais. E aí esse trabalho ele só foi crescendo, né? Hoje, então, aí eu tô como profissional e agora no setembro que tá chegando, né? Eu computei ontem à noite, eu fui contar quantas palestras, né? Então são 47 palestras agora no mês de setembro. Nossa, vai faltar dia para palestra. Vai faltar dia. Inclusive tem 3 datas sobrando que eu fechei ontem, né? 2 e aí tem uma que daí, enfim, a gente vai fechando provavelmente, né? Fecha aí ao longo do mês também. Sim. Mas esse trabalho ele tá crescendo, né? Eu tô me desenvolvendo cada vez mais, agora tô lançando um curso, né, nesse ano. Enfim, então estamos aí, né, trabalhando nessa área da prevenção, da pós-venção, né? Prevenção antes que aconteça, pós-venção depois que aconteceu, então é importante destacar isso, né? Porque o cuidado é totalmente diferente. E aí, nessas nuances, eu venho desenvolvendo esse trabalho, né? Esse trabalho bacana e que eu gosto, me sinto realizado, né? Então, esse é um pouquinho do Abel.
Dá para dizer, então, que na época o antigo IGP foi um divisor de águas para ti, ou você já pensava na psicologia? Não, acabou sendo um divisor de águas, porque como eu queria muito trabalhar, né, na medicina legal, Tu já pensava nisso? já pensava nisso. A primeira vez que eu, assim, me apaixonei pela área infelizmente, foi numa ocorrência, né, não comigo, mas era lá na cidade de Flores da Cunha. Eu morava lá na época no Rio Grande do Sul, e aí nós estávamos numa praça lá, e aí um rapaz foi atropelado, né? Então ele foi atropelado, ejetado, né? Daí chegou a perícia, isolou o local. E eu ali olhando aquilo, né? Meu Deus, que legal, eu quero ser isso. E aí, a Isso partir com quantos daí... anos? eu tinha o quê? Uns 19, eu acho. Nossa, novinho. E aí eu disse, eu quero isso, eu quero muito isso, né? E aí ali eu me apaixonei por aquilo ali, né? Eu já assistia em filmes, mas nem sabia da profissão. Tu assiste ali, mas tu não dá muita bola. Mas quando, né, eu presenciei aquilo ali, aí eu achei muito legal. E aí eu fui estudando, fui entrando, né? Trabalhei mais um tempo na área que eu estava. E aí depois eu passei no concurso e daí comecei a trajetória profissional, né? Nessa área. Pessoal, a gente vai entrar ao vivo aqui no Instagram, porque tivemos pedidos. O pedido veio lá de Chapecó, lá de São Miguel hoje, né? Line, um beijo pra você. Vamos entrar ao vivo. A Line falou que queria assistir ao vivo, então vamos entrar aí no Instagram. Abel, e como foi esse primeiro contato com a perícia, assim? Quando você atendeu os primeiros casos, desde já foi o que tu pensou, era isso que eu queria, ou em algum momento, assim, você... Desde das primeiras ocorrências, né, que aconteceram lá em Florianópolis, porque lá foi o curso onde a gente é preparado para trabalhar na área, né? Então nós passamos no concurso e depois tu vai fazer o curso de formação, né? Que daí tem todos uns critérios, né, e tal, para te poder depois desenvolver o teu trabalho, porque não existe faculdade disso, então tu tem que, né, se aprimorar, estudar e o próprio estado dá esse curso. E aí quando lá em Florianópolis, né, as primeiras ocorrências, enfim, e eu lembro que eu atendi muitas ocorrências, né, mas não peguei nenhum caso de criança. E aí quando eu fui para São Miguel do Oeste, eu não tinha na minha cabeça que criança morria, né, de forma violenta. Geralmente eu pensava morte natural, né, pneumonia, uma bactéria. Não que eu não sabia, mas nem passou pela cabeça, porque, né, trabalhei por algum tempo lá no curso de formação, não apareceu o caso. E aí, quando eu cheguei em São Miguel do Oeste, a primeira ocorrência foi uma criança, né, um bebê. E aí eu lembro que aquela ocorrência me impactou muito. Foi a primeira ocorrência, uma criança? Em São Miguel do Oeste, né? Nossa. E aí eu lembro do nome, mas não vou citar aqui, claro, Sim. né? Então, assim, me impactou tanto que há 11 anos atrás eu ainda fecho o olho, eu lembro como se fosse hoje. Que eu cheguei na ocorrência para buscar, né, esse bebê e a mãe tava embalando ele para ninar, né? E aí eu cheguei lá, pensei, mas esse menino tá morto mesmo, né? E daí eu perguntei pra mãe, os médicos, os enfermeiros falaram, não, é aquela criança que tá lá, né, na sala de espera. Tem uma salinha que eles deixam os corpos, né, quando morrem. E a mãe tava lá ninando essa criança, inclusive com um bico na boca. E aí eu cheguei, conversei com ela, olhei pra criança, ela me mostrou a criança, mas nós não falamos nada assim, né? E aí eu olhei pra criança e eu disse, mas essa criança tá viva? Né, tá com um bico na boca e tudo. Voltei lá no hospital e disse, olha, então não é aquela criança. Não é aquela criança sim, Abel, eles falaram. Devido a ela estar traumatizada, né? Então a mãe não tem noção do que está acontecendo, ela está traumatizada. Ela estava em negação ou era um... Eu não sei te dizer que fase que era, porque na época eu nem, né? Assim, foi muito forte para mim também. Então ela estava ali com aquela criança com o bico na boca. Eu acredito que muito é o trauma, né? Então a reação, né? Enfim. E daí eu cheguei perto. Novamente, os médicos falaram, vão lá, né? E eu voltei lá, conversei com essa mãe. Eu disse, olha, eu sou do ML. E, não, ninguém vai levar meu filho não tá morto. Eu disse, olha, eles falaram que sim, né? E aí eu tentando ter aquele cuidado. Resumo da história, consegui conversar com a mãe, né? Levei a criança. Aí eu disse pra minha colega que tava junto comigo, né? Eu disse, eu não vou botar essa criança atrás. Olha o tamanho da caixa, né? Um bebê. Aí eu queria levar em cima. E ela, não, tu vai botar atrás, Abel. Não pode levar em cima. Na frente, né, com nós. Eu disse, não, mas não tem problema por mim, eu seguro, né? Mas enfim, colocamos atrás, pedi pra ela ir devagar, ela foi devagar, não podia nem fazer a curva rápida, porque eu tinha medo que aquela criança ia bater, né? E aí, resumo da história,
quando eu cheguei no ML, né? Eu comecei a abrir a criança e aí eu comecei a me desesperar, porque parecia que eu estava matando essa criança. Parecia na minha cabeça, né? Que ela estava viva, porque lá atrás, para mim, eu imaginei que ela estava viva. E quando eu comecei, né, a fazer os procedimentos, eu, né, me desesperei, porque parecia que eu estava assassinando aquela criança, que ela estava viva, mas ali naquele momento que eu iria abrir, né, para fazer os procedimentos, eu iria matar aquela criança. E aí, assim, foi bem traumatizante, assim, para mim. Eu lembro que me impactou muito, porque eu fiquei uma semana muito mal, sonhando toda noite, não dormindo direito. Até que eu, de tanta exaustão, teve um domingo que eu acordei e comecei a chorar. Daí eu lembro que a minha esposa chegou perto de mim, perguntou pra mim o que tá acontecendo. E eu já tinha contado pra ela, ela falou, foi aquela ocorrência do nenê? Daí eu disse pra ela, sim, foi. Daí ela disse, mas o que tá acontecendo? Eu não sabia explicar o que era, porque eu fui treinado pra aquilo. Como é que eu tava chorando e mal e com aquela sensação? Aí eu busquei terapia. Então ali que eu entrei, né, pela paixão da psicologia. Busquei terapia pra tentar ver o que tava acontecendo. E aí eu lembro que na época o meu terapeuta disse assim... E aí eu sonhei que eu tava num campo verde aberto, e daí eu caminhando puxei tinha um bueiro no meio do campo. Quando eu levantei o bueiro, começou a subir sangue, me inundou e me matou. Daí, né, pelo sonho. Aí meu terapeuta disse, isso aconteceu que, como tu tinha matado a criança em vida, né, pela necrópsia na minha cabeça, o sonho veio para equilibrar esse peso. Então o sangue da criança acabou te inundando e você morreu afogado no sangue, né? E aí eu fui trabalhar, isso é a psicanálise, né, vai trabalhar, né? Não é minha linha, né? Mas na época que eu fiz a psicoterapia, e aí foi indo, aquilo foi me acalmando, eu entendi, né, que fazia parte do processo, mas o que eu trago para reflexão, né? Uma linha muito tênue, eu podia ter desistido, né, de seguir trabalhando. Eu podia ter adoecido fortemente, porque tem o TEPT, né? O TEPT, para quem não sabe, é o transtorno do estresse pós-trauma. Então, né, na época eu nem sabia que existia isso, não era a minha área, mas eu estava afetado por aquilo e não sabia o que era. Então, né, eu cheguei à beira ali de quase uma depressão, né? Mas eu confesso que depois que eu busquei ajuda, busquei terapia, eu comecei a lidar melhor e eu, né, embalei. Hoje eu faço terapia também, então desde lá eu nunca parei, né? Sigo terapia. A gente precisa, né, se entender e a gente atende casos muito delicados, né? Então eu tenho 2 filhas, então a gente sabe que perder, né, um filho é muito doloroso. Enfim, aí eu sigo nessa área e eu lembro que esse caso foi um caso assim que me marcou muito, além de outros, né? Então, teu contato com a psicologia foi nesse caso. Que aí foi a partir desse momento das terapias que você pensou em fazer também? Eu não que eu cheguei a pensar em fazer psicologia por causa desse caso. Foi digamos, como se fosse o não entendimento do fenômeno do suicídio. Então, eu atendi Foi os o casos, suicídio. foi a questão do suicídio. O fenômeno que ocorria na região, né? Muitos casos, né? Muitos casos, daí as famílias chegavam e relatavam aquele sofrimento, aquela dor, e daí eu dizia, mas não é possível, né? Por que não buscou ajuda? Né? Na minha cabeça, naquele momento, né? Não que hoje eu penso dessa forma, mas naquele momento eu pensava, mas como é que a pessoa não viu que a pessoa tinha o comportamento? Falou, pra mim estava muito claro, mas olha só ficava claro, Camila, depois que a família perdia. Daí eu dizia, mas daí não adianta mais falar em prevenção, já foi, né? E aí aquilo ali começou a me indagar, eu busquei, eu disse, não, vamos estudar isso, comecei a ler, comecei, né, me aprofundar, e aí eu entrei para psicologia, e aí até hoje, né, agora, semana passada eu participei do Congresso Nacional, lá em Brasília, da Prevenção do Suicídio, né, que é um congresso extremamente grande, profissionais renomados, então sempre eu tô me atualizando nessa área para levar, né, para as pessoas essa prevenção. E é curioso, né, como o suicídio te instigou a isso, né? Mesmo trabalhando com outros tipos de morte, né? É pelo número de casos que é maior ou, assim, pelo contexto do suicídio? Eu acho que tá mais pelo contexto, porque me impactou muito o sofrimento, né? Crianças eu atendi já, né, por suicídio, adolescentes, então isso me doía muito, né?
na época, olhava para as crianças, para os adolescentes e dizia, mas a criança não tem nada, esse adolescente não tem nada, por que fazer isso com a família, né? Até depois eu entender que era uma doença, que sim, que depressão, que ansiedade, que a questão do isolamento, que vários, né? Porque é multifatorial, né? Então, que podem levar a isso. Então, depois de compreender o fenômeno, né? Mas eu acredito muito que foi pela dor. Eu me sensibilizei muito, né? Fui empático ali com as famílias e aí acredito que isso também tenha me instigado muito a estudar. Tu pensou já em fazer alguma pesquisa a nível de estado, de polícia científica, do número e das causas? No estado, não, mas eu tenho várias pesquisas. Tu digitar Uhum, no Google lá, Peter, né? uhum, Junto com vários profissionais da área, né? Da psicologia, da farmácia, eu tenho pesquisa uhum, também. Então, eu tenho algumas pesquisas, mas não a nível estadual. Eu uhum. tenho a nível regional, eu tenho, né? Algumas pesquisas. Mas é algo que é extremamente importante, né? Essa parte epidemiológica, Uhum. entender as causas, né? Mas eu tenho realizado, sim. Tu pode elencar para nós hoje quais são as maiores causas? Depressão? As maiores causas, né, que a gente percebe, assim, como é multifatorial, né? Tem uma das maiores pesquisas que foi realizada por José Manuel Bortolotti. Bortolotti, então, foi um grande pesquisador da OMS, ele é brasileiro, hoje ele é vivo, mora ainda em Botucatu, São Paulo. Foi meu professor num dos cursos, né? Então, ele fez uma das maiores pesquisas na área do suicídio. Ele pesquisou mais de 14 mil casos de suicídio. Tá? Então são 14 mil casos, isso é muito É caso. muita coisa. E ele descobriu que 98% tinha um transtorno mental. Olha. Ou seja, então, bem dizer, né? Ninguém pensa ou chega a esse momento extremo, né? Sem ter ali talvez uma pré-condição mental, né? Pelo menos ali uma tristeza, né? Uma ansiedade, uma própria esquizofrenia, uma psicose, uma dissociação. Então, existem inúmeros fatores que podem levar, né? Uhum, Além de outros, né? Como, por exemplo, puerpério, mulher grávida, oscilação do hormônio, questões de a longo prazo, né? A própria questão do hipofuncionamento serotoninérgico, por organofosforatos, inseticida, pesticida, veneno, a veneno. longo prazo, né? Causa essa interferência também. Além de outras questões, né? Como fome, desemprego, demissão, relacionamento, violências, abusos. Então tem inúmeros fatores ali, né? Uhum. Por experiência tua, Abel, profissional, quais as faixas etárias? O público é mais masculino, é mais feminino? Hoje se sabe, né, que na grande maioria dos suicídios é homem, né? Homem se mata mais, mas mulher tenta mais. Então as mulheres tentam mais e, de fato, né, elas têm baixa efetividade para concretizar o ato, mas as mulheres hoje, disparadamente, tentam muito mais. Para cada 10 tentativas, 7 são do sexo feminino. É Uhum. muita coisa. E suicídio ao contrário, para cada 10 suicídios, 9 são homens, né, que de fato consegue. E aí tem as idades, né? Idosos é bem alto, tá crescendo muito em crianças, adolescentes, né? Adultos jovens. A segunda maior causa de morte, que é o suicídio, de 15 a 29 anos, né? É o suicídio, perde apenas para acidente de trânsito. Ou seja, né? É muita É coisa. muita coisa, então é bem delicado essa situação. E a gente precisa falar, né? Precisa alertar as pessoas, né, para buscar ajuda profissional, falar de como sair da situação, né, qualidade de vida, né, a Uhum. questão de fatores que estão levando as pessoas a ficar doentes, né, as telas, né, daí as telas vêm outros fatores que é o isolamento, né, que é a preocupação com o que o outro pensa ali de você, né, amigos, curtida, né, a própria questão do desserviço, né, de informações ali, que daí, aquele, vou dar um exemplo, vários autores, né, várias referências na área, diz que você precisa entregar o seu melhor, alta performance, e aí aquilo ali gera ansiedade, aí tu tem que trabalhar em 2, 3, 4 empregos e não pode parar e tem que estar... Então, isso tem um desgaste, tem um preço, né? E Uhum. é interessante que os fatores de risco, eles estão mudando conforme o passar dos anos, né? Antigamente não tinha questão da tecnologia, hoje já tem, por exemplo, hospitais psiquiátricos, referências para tratar só dependência de tecnologia na China.
E essa questão vai vir pro Brasil É a uma hora. tendência, né? A tendência, né? Pessoas que não conseguem se desconectar. Até porque as crianças já vêm assim, né, Abel? Exato. Infelizmente, né? Exato. Então, essa dependência, ela tem um preço, né? O Brasil ganhou o país mais ansioso do mundo, com pessoas mais ansiosas do mundo. A única coisa que a gente consegue ganhar, né, galera? Que as Então, Olimpíadas não deu. mas aí a preocupação que eu trago não é a ansiedade em si, né? Porque a ansiedade tu pode tomar uma medicação, tu pode fazer uma terapia, tu pode fazer atividade física, tu pode cuidar da alimentação, tu pode dormir bem, tudo isso vai te ajudar. Só que o problema da ansiedade é que quando ela não é tratada, ela se cronifica e transforma-se em depressão. Toda pessoa depressiva antes foi ansiosa. E depressão, o buraco é mais embaixo, como eu brinco, né? Uhum. É pensamento de não querer viver, é tristeza, é anedonia pela vida, desinteresse. Então, ali vem... tu pode fazer tudo isso que eu citei e não tem garantia que tu vai melhorar ou que vai dar certo, né? Então, é bem delicada a depressão, né? Uhum. Quer tomar um golinho de café aí, Abel? Vamos. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Abel, e na tua experiência com o suicídio, qual o caso assim que te mais comoveu, assim, que mais te abalou em relação ao suicídio? E se tu lembra de algum caso que te surpreendeu, tu falou assim, nossa, mas é incrível que ela tenha feito isso por tal motivo, algo nesse sentido, assim, sabe? Sim, sim. Tem vários casos que marcam. Na verdade, todos, né? Todo suicídio, né? Todo, né? Todo suicídio marca muito e é muito doloroso pra família, pra gente, pra mim especificamente que atendo, né? Pela essa questão que eu trouxe no início ali. Mas tem vários casos, né? Principalmente aí de pessoas mais jovens. Às vezes tu vê assim, porque... Sabe o que eu quero trazer, assim, que eu acho que é importante, Camila? Dizer pras pessoas e pra todos, né? Que a pessoa que pensa em suicídio ou que chega a esse extremo, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor dela. Ela quer acabar com o sofrimento dela. Ela quer acabar com aquele momento que ela acredita ser insuportável, interminável, inacabável, né? E aí ela não consegue lidar com aquilo. E daí, então, ela acaba com aquilo para acabar com a dor, né? Então, por mais que eu cite um caso aqui que me marcou, que é muitos, isso me dói muito, né? Saber disso. Aí muitos me perguntam também, mas por que tu ama essa temática e trabalha? E tu já pensou? Não, nunca passou por isso, né? Mas aí pensando, estudando, né, os autores, eles não trazem que existe o suicídio só direto, que é esse que a gente fala. Existe o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? Aquelas pessoas que vão bebendo descompensadamente, aquelas pessoas que andam no trânsito a 180, aquelas pessoas que vão fazer esporte sem EPI, aquelas pessoas que brincam, né? Eu sempre digo de quase morrer. Então, essas pessoas que acabam não se preocupando mais com isso, ops, caí. Não, né? Também não deixa de ser indireto. As pessoas que vão morrendo aos poucos, né? As pessoas que estão doentes, mas não aderem a tratamento. Eu não vou, por quê? Né? Eu deixo que aconteça. Então, isso também não deixa de ser, né? E eu acredito muito nisso, uma forma indireta também. Então, se a gente pegar essa parcela de pessoas, né? Que sabem que terminam dessa forma, né, isso me indaga muito. Então, talvez isso eu já passei por isso. Não querer me cuidar, não querer, né? Então, isso também pode ser que, de certa forma, atinja todos, né? Porque todo mundo, né? Estudiosos falam que todos têm algum hábito autodestrutivo. Todos nós temos. Que tu assuma o risco. Só que nem sempre para nós fica claro, né? Então, nós temos também. A gente escuta muito, né? Quem fala que vai se matar, não se mata, porque a pessoa que vai se matar não fica falando. Mas nós que trabalhamos na segurança pública, nós pegamos casos de pessoas que sempre dão um sinal, que alertam. Tem casos que realmente são silenciosos, geralmente a pessoa, elas têm esse sofrimento interno. Mas nós pegamos casos de pessoas que já tentaram, que vivem falando, que dão sinais. Então, se você não sabe o que a outra pessoa está passando, você não pode julgar. Você não pode ficar julgando uma fala dela. Porque uma hora pode acontecer. E é nós que trabalhamos com isso que a gente vive, né? Essa realidade, né, Abel?
Sim. E isso é muito sofrido para a família, né? A gente pensa em Setembro Amarelo, né? Só uma reflexão. Setembro Amarelo. Tá, vamos falar de prevenção. Mas e para quem perdeu? Uma das perguntas que nós recebemos foi sobre isso, para você falar, deixar alguma mensagem para pessoas que perderam entes queridos pelo suicídio. Uhum. E aí, só concluindo, o Setembro Amarelo, eu não consigo me colocar no lugar, sabendo o que passa. Mas deve ser terrível. Um mês inteiro as pessoas falando daquilo e martelando na tua cabeça. E as pessoas vêm e falam assim, todo mundo deixa sinal. Daí o que vem? Vem a culpa. Mas como eu não percebi? Não, nem todos deixam sinais. Nem todos deixam sinais. Tem pessoas que são muito sutis naquilo que estão fazendo, né? É muito velado aquele sofrimento. E realmente ficar falando disso. Então eu tenho optado, tá? De acordo com o meu passar do tempo, quem me conheceu lá atrás não me reconhece mais hoje. Diz assim, meu Deus, mas tu deu a palestra? Por exemplo, hoje à noite, né? Tu deu a palestra, mas tu não falou dessa palavra. Que interessante. Porque às vezes, né, tu pode instigar alguém que tá ali pensando. Então eu tenho mudado muito a minha postura. Então eu não falo mais de suicídio. Estamos aqui trabalhando no podcast, né? Abertamente falando. Mas eu troquei por sofrimento extremo. Então falamos de sofrimento extremo, que é aquilo que vem antes, né? Então é bem importante. Para quem perdeu alguém, né? Por isso, o que eu poderia dizer assim, para que você tente de certa forma, né, compreender esse fenômeno, né? A pessoa que fez isso, ela não estava, como se diz, né? Em plenas faculdades mentais. Em plenas não, porque ninguém conscientemente faz isso. É um sofrimento que está ali, né, mascarado atrás, né? E às vezes pode ser por ato impulsivo também, impensado, né, na grande maioria deles. Mas que vocês, de certa forma, possam compreender o fenômeno e se a tua vida começa a ter prejuízos, eu não consigo mais tomar banho, não consigo mais me concentrar, não consigo mais estudar, não consigo mais tocar minha vida adiante, para que você busque ajuda, tá? O suicídio, ele não existe uma hereditariedade. Não quer dizer que o pai fez, o filho vai fazer. Ou na família, né, como se diz, é uma maldição familiar. Não tem estudos que mostram que é hereditário, mas sim o efeito contágio. Né? O que é o efeito contágio? O efeito Werther. Werther foi um personagem do Goethe, o autor Goethe, né, alemão, que escreveu o livro Sofrimentos do Jovem Werther. Daí Werther, então, é uma história, né, muito bonita, inclusive. Hoje ela não é mais caracterizada como algo que induz, né, mas na época foi. Então o que ele fez? Ele escreveu uma história que Werther se apaixonava por uma princesa, uma rainha, não teve amor correspondido, foi lá e fez o ato. Logo depois, centenas de jovens fizeram a mesma coisa. O que é isso? Se identificou, né? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado, né? Então, por isso sim pode acontecer. Se você tem alguém na família, já é um fator de risco, né? Tem alguém que fez por quê? Porque você já conhece como, já sabe os meios, já passou por isso, né? E eu sempre digo que o enlutado por suicídio é muito sofrimento. Parkers, em 1986, o ano que eu nasci, né? Por isso que eu gravei esse ano, ele diz que as piores formas para uma família elaborar o luto é perder as duas piores formas, acidente de trânsito e suicídio. Porque daí tem que ler a pesquisa. Eu li, né? Não vou discorrer tudo, mas são formas muito traumáticas. E formas que tu não vai aceitar, tu não vai entender, né? Parece que é meio antinatural, né? Deixa eu pedir mais um cafezinho pra nós. Pessoal, a gente vai encerrar aqui no Instagram, tá? Quem quiser saber mais, acompanhe o episódio amanhã, beleza? Vamos continuar aqui, então. Abel, vamos ao lado contrário, então. Como que a gente pode prevenir? Tem alguns sinais, já como válido como dicas para familiares, para entes queridos, amigos, né? Como combater? Eu acho que nós vamos pegar a linha da saúde mental para a gente falar disso. Então, assim, não olhando mais para a questão do, né, sofrimento extremo, suicídio, mas e sim para questões de saúde mental, porque está atrelado isso, né? E aí tem sinais da saúde mental que começam a ligar a luz vermelha, né? O sinal vermelho ali, né? E uma das palavras que eu trago muito
O isolamento é um deles, né? A gente não pode normalizar o isolamento. Hoje as famílias dizem assim, meu filho tá em casa e tá seguro, né? Meu filho tá dentro de casa, tá seguro, graças a Deus não tá na rua, não tá passando por isso. E aí eu pergunto, tá seguro mesmo? Né? Porque que tipo de segurança tu tá olhando para isso, né? Porque quando a gente fala em isolamento, é a pessoa se retirar de cena, né? Tanto é que grupos de elefantes, por exemplo, antes da matricial ali, do elefante mais velho morrer, ele se isola antes de morrer. Porque se ele morrer junto com a manada, outros elefantes entram em depressão. E alguns podem baixar a imunidade e morrer também. Nossa. Então pode ser que acabe, né, a espécie ali. Então que postura eles adotam? Eles vão se isolando, vão caminhando mais devagar, até que eles não percebam, né, a falta, ou, né? E aí, quando menos percebe, aquele elefante some. E ela vai morrer. Né? Gnus é muito comum isso. Vai lá perto do rio, um mais velho pula, não é os mais novos que pulam. Para os jacaré devorar. Por quê? Instinto. Eu vou morrer em prol de, né? Então, esses comportamentos de isolamento, eu pulo sozinho, eu saio de perto, isso é um comportamento anormal pra gente, ser humano. Não é nem pros animais, imagina pra nós, né? Por quê? Porque esse comportamento, ele leva como se fosse uma autodestruição. É um preparo para, né, algo pior que possa acontecer ali na frente. Então, se você perceber que o seu filho tá muito no quarto, muito trancado, muito isolado, né? Não tá socializando com a família, vem almoçar, não vem, ou come rápido, vai pro quarto, se tranca, né? Engana se você achar que ele tá seguro, né? Atrás de uma tela ali, ele pode estar em sofrimento, pode estar, né, passando por alguma situação que às vezes se passa despercebido, e isso já é um sinal, já é um indicativo, e tem que ficar atento. Além de outros, né? Destaco aqui também outros fatores, como por exemplo a despersonalização. É muito comum. O que é despersonalização? A pessoa mudar o jeito de ser. Né? Eu te conheço de certa forma. Daqui passa um tempo, tu tá mais irritada, mais agressiva, ou mais triste, ou não quer ir trabalhar, ou não tá mais se cuidando com o rosto, não se pinta, não cuida mais o cabelo, tá desleixado, ou a comida começa a ficar muito salgada, né? Não limpa mais a casa. Então são comportamentos que não é congruente com aquela pessoa. Então esse é um sinal bem interessante de se perceber. E geralmente quem vai perceber não é o profissional, é quem mora junto com a pessoa. Quem tá junto, quem convive, quem conhece aquela pessoa. Além de outros, né? Tu vê assim que ela começa a ter uma baixa rentabilidade, né? Não rende mais no serviço, não rende mais, né, impotência na cama. Enfim, a pessoa vai apresentando comportamentos, sinais, né? Que a pessoa não tá legal, né? Então é bem importante destacar, assim, que quando você perceber isso, é importante buscar a avaliação de um profissional, né? Porque quando a gente... na minha concepção, mas no do profissional avaliando, pode já ser uma característica ali que sinaliza um sinal vermelho. Tanto aos familiares como quem está passando por isso também. Não tenho receio de pedir ajuda. A ajuda profissional é extremamente importante. Então procurem psicólogos, né, terapeutas, psiquiatras, enfim, até um médico, né, se tiver mais acesso, que com certeza ele vai fazer o encaminhamento adequado. Bel, você fala também muito sobre mediunidade, né? Quando que a mediunidade chegou na tua vida? A mediunidade, se eu parar para pensar, desde criança eu já passo por essas questões, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofri um acidente. E eu lembro que hoje eu posso afirmar que eram equipes espirituais, né, que vieram, porque ninguém conhecia aquelas pessoas que eu falava. Eu dizia, mas tinha tal pessoa aqui, esse grupo de pessoas, e na verdade, não tinha ninguém, Abel. Não, mas tinha, eu conversei, eles conversaram comigo. Não tinha, né? E aí, desde sempre, eu nunca... Mas foi uma experiência de quase morte? Foi, eu sofri um acidente, capotou o carro, eu caí, né? Eu e a minha avó, né? A gente capotou. E eu desmaiei, me sangrou muito a minha cabeça, aí vieram socorristas, né? E aí uns relatavam que eu tava querendo passar pelo caminhão, né? Assim, querendo atravessar o caminhão com um corpo físico. Né? Então, tipo,
pra mim eu tava passando, talvez eu passei por alma, não sei, mas eu tava atravessando as coisas, né? E aí quando eu voltava pro meu corpo, eu entrava em desespero porque eu não tava entendendo, né, se eu tava vivo, tava morto, o que tava acontecendo. E aí eu fui levado pro hospital mais próximo, e aí lá eu tive essa experiência com socorristas espirituais, né? Equipes espirituais. E aí, mas eu fui entender isso hoje, depois de adulto, né? Lá eu não entendia, perguntei pra minha mãe, não tinha ninguém, perguntei pro médico, não tinha ninguém. Minha avó, não, todo mundo que participou ali da ocorrência. Mas a tua família tinha alguma mediunidade ou não? Que eu me recordo assim, não, né? Meu pai talvez tenha alguma coisa de mediunidade, porque ele já contou alguns relatos pra gente, né? Quando era pequeno, eu lembro, depois de adulto também. Mas ela veio aflorar muito de uns 2 anos pra cá. Aflorou muito, assim. A ponto de eu ouvir, né? Audiovidência, ouvir a pessoa, ela falou o nome, eu fui até a família, revelei o nome, e realmente era. E eu ainda não acreditando, né? Mas como? Você pode Né? contar pra nós? Posso contar. Foi uma experiência que esse senhor, né? Ele passou, então, por uma situação onde ele caiu de uma escada, né? Eu só vou preservar o nome para não ficar Não né? tem porquê. Ele caiu da escada e aí ele teve um traumatismo crânioencefálico. Mas ele não morreu na hora, ele ficou internado na UTI. Ele ficou 5 dias. E depois eu fui entender por que ele me revelou aquilo, né? E aí ele ficou por 5 dias internado, daí ele passou por doação de órgãos, foi um gesto muito bonito, a família, né? Doou os órgãos, inclusive é uma atitude de caridade, eu sempre digo, né? Não existe salvação sem caridade. Né? Então, às vezes, até nesse momento de dor, tu pode ajudar uma pessoa. Né? Então, eles doaram os órgãos, foi um gesto muito bonito. Talvez eu acredito que venha dali o merecimento dele vir me trazer a mensagem, né? E aí, depois disso, eu fui no ML, tá? Fizemos os procedimentos. Então, fizeram a doação de órgãos, fui no ML, então... Aí eu estando lá, fizemos procedimentos, aí eu comecei a sentir uma angústia, uma dor, um aperto no peito, uma coisa que não era minha, né? Porque eu tava bem, tava tudo certo. E eu logo me liguei. Né? E aí eu me concentrei, eu pensei, vou fazer uma oração, né? Porque ele deve estar desesperado, essa angústia não é meu e tal. Aí no que eu comecei a fazer a oração, ele veio. Aí ele veio, e é uma voz assim, Camila, não é... Quando um médium fala audiovidência, não é ouvir com esse ouvido aqui, tá? Não é um ouvido assim que nem nós estamos conversando, tu tá me ouvindo. É dentro da cabeça. Eu não sei explicar também, tá? Mas é tipo uma coisa dentro da cabeça que é uma junção de instinto com barulhos. E aí fica claro quando tu recebe isso, né? Por exemplo, se eu não me concentrar, eu não consigo ouvir. Eu preciso me concentrar para ouvir. E aí veio, né? Eu me concentrei e aí ele veio e falou. Ele disse, eu passei... Você vê também? Não, eu não, graças a Deus. Graças a Deus. Se eu visse, daí eu acho que não ia estar aqui. Já ia ter desistido dessa profissão. Então, eu acho que, né, a nossa mediunidade, ela vem certa para aquilo que tu, né? E eu já tive outras experiências, depois eu posso contar também, inclusive com a morte do meu melhor amigo. Nossa. Né? Eu chorei muito, estava muito mal, estava dando palestra, inclusive. E aí, já vou contar esse caso aqui de novo. Daí eu estava, né, desse meu amigo, estava chorando muito, aí entrei no carro, estava chovendo, eu estava chorando, não conseguia nem enxergar. E aí eu pedi para ele, por favor, vem aqui me acolher, me fazer um sinal, alguma coisa. E aí o carro encheu, né, do perfume que ele usava quando nós ia para as festas. Que é aquele Ferrari Black, aquele fedorento que todo homem gosta, menos eu. Eu não gosto daquele perfume. E eu lembro que daí quando ele vinha, ele me abraçava com aquele perfume e botava a minha cabeça aqui. Né? E eu ficava irritado, bravo, dizia, mas pra que fazer isso, Will? Eu dizia pra ele, né? Qual eu tô fedendo? E realmente, depois me dava dor de cabeça, porque eu odiava aquele cheiro. E aí, no dia que ele morreu, ele encheu o carro desse cheiro. Eu tive que abrir os vidros e daí eu conversei com ele. Daí eu falei, até aqui tu veio me trazer esse cheiro, né? Tipo, mas é como se fosse ele... Era a lembrança que eu ia ter dele, né? Que ele sabia que eu odiava disso, mas foi uma lembrança legal. Então essa ali também foi uma experiência. Tive experiência com um caso de suicídio que o menino veio falar pra mim também, que era pra mim conversar com a mãe e dizer pra ela não fazer aquilo que ela tava pensando. E aí ele revelou até o que era que ela ia fazer, onde estava, e pediu para me mandar uma mensagem para ela, e eu fui contando e fui falando. A mãe desatou a chorar e disse que ninguém sabia aquilo. E aí ela passou a acreditar, ela disse, eu não vou fazer então, pelo meu filho, e vou
né, vou buscar, vou orar, vou rezar, E aí foi muito bonita essa história também. Mas voltando nesse caso, aí eu tava lá na sala de necrópsia, dele veio, né? Eu não vejo, lembrando, eu só ouço. Daí ele falou que ele tinha feito uma passagem muito conturbada, muito sofrida, muito difícil, e ele não queria ter morrido. Então lembra que ele ficou 5 dias na UTI. É dali. Ele disse, eu lutei muito, eu batalhei muito, eu fiz o que eu pude para não morrer. Não, eu não queria que fosse agora. Eu tô indo sem querer, mas eu entendo que é minha hora. Eu vou, ele disse assim, eu vou ficar bem, mas eu preciso que tu transmita uma mensagem, ele disse. Eu vou ficar bem, vou seguir a minha passagem melhor. Ele disse, você vai até... Vou citar um nome, João, mas é um nome bem específico, não é um nome comum. Ele falou, vai até o João e diga para ele que é para ele cuidar dos meus filhos, que é para ele continuar, né, o que eu venho fazendo, porque ele vai entender essa mensagem. Né? E diga para todos que o ato que eles fizeram foi lindo, foi maravilhoso, né, da doação, e que ele estava muito feliz, que ele estava indo muito feliz, mas que era para mim transmitir isso, que ele ia se sentir melhor. Eu falei, tá bom, então. Daí eu fui lá, terminei ali, muito calmo, muito tranquilo, né? E aí fui lá, sentei, veio o filho dele, a primeira coisa que eu pedi foi o nome. Qual é o teu nome? Eu pensei que é João, né? Ele falou um outro nome aleatório, eu disse, bom, não é esse. E daí depois no final, como eu não vi mais nenhum familiar, eu disse, bom, eu não vou falar para ele se não é ele, né? E a gente fica assim, meio que assim, às vezes, né? Com medo, será que é, será que não é? Daí eu falei pra ele, ó, independente da tua religião, eu disse, eu não sei em que você acredita, mas teu pai teve uma passagem muito conturbada, muito sofrida, né? Ele não queria ter partido, ele é um cara que estava cheio de saúde, estava num momento bonito da vida, e reza bastante por ele. Falei bem isso, bem simples, assim, não entrei em detalhes. E beleza, ele pegou, assinou lá, né, me agradeceu, foi embora. Eu saindo do ML, no que eu tô fechando, ele vem de novo. E ele vem de novo e falou pra mim, fala, diga. Ele disse pra mim, fala, diga. E eu fechando a porta, eu disse, bom, eu vou lá então. E daí eu olhei pra baixo, tava o filho e mais umas pessoas. Fechei a porta, né. Ele tava ali perto da porta, não lembro agora. Tava perto da porta ali, meio perto. Fechei, enfim, tava indo pra fechar a porta. E tava ali na porta, né? E daí ele tava perto, daí eu tava à roda. E eu disse, eu queria falar uma coisa pra vocês, eu sou o Abel e tal. Daí eu falei, eu tenho mediunidade. Expliquei, eu não entro muito em detalhes, porque tu sabe, né? Tem pessoas que julgam às vezes, né? Tá louco, ou sei lá o quê, né? Mas aí eu pensei, eu vou relatar bem exatamente o que ele falou. Daí eu contei tudo, né? Que ele tinha passado uma passagem, que ele não queria ter morrido, que tava bem triste pela situação, né? Mas que ele lutou muito, agradeceu pelo gesto que ele tinha feito, né? Os filhos tinham feito. E ele pediu para mim transmitir uma mensagem para uma pessoa específica. Eu não sei quem é essa pessoa, eu disse para eles, né? Se tá viva, se tá morta, quem é essa pessoa. Mas eu acredito que é uma pessoa próxima dele e que vocês saibam quem é, porque ele falou. Ele disse para cuidar dos filhos, que ele tinha uma conexão muito forte com essa pessoa, né? E essa pessoa ia saber cuidar dos filhos, que era para assumir como fosse dele para cuidar. E essa pessoa eu falei o nome específico, João, né? Vou falar aqui, João. Esse senhor olhou para mim, com os olhos cheios d'água, começou a chorar. E disse, eu sou o João. Ele disse, eu tenho uma conexão enorme com ele. Sempre cuidei dele, sempre tivemos um vínculo muito forte. Ele disse assim, eu sabia que ele ia me falar alguma coisa. E aí me arrepiou todo, né? A família começou a chorar ali, e foi muito bonito, assim. E aí recado dado, né? E, enfim, então tem me acontecido muito. E aí hoje, né, eu trabalho lá no Centro Espírita, lá de São Miguel do Oeste, eu dou palestra, algumas quintas, né? E tô fazendo estudo de mediunidade, a gente tô estudando, tô lendo muito, né? E aí eu pretendo, né, seguir nessa área, porque me faz bem, né? Eu ia te pedir como é que você se sente. Isso me conforta, na verdade, poder ajudar. Então, talvez agora pensando, agora vai conectar todas as falas, olha só. Psicologia, ajudar. Perícia, ajudar. Especialista em prevenção do suicídio, ajudar. Mediunidade, para ajudar. Talvez minha tu tenha missão, vindo para isso. Talvez eu tenha vindo para isso, entende? Para ajudar as pessoas, né? Porque as situações que
que eu passo, né? São situações, se tu parar pra pensar, são extremamente sofrimento. Tudo é sofrimento forte, né? Enquanto você falava, eu tava fazendo essa conexão, como tudo tá interligado na tua vida, né? Exato. Se tu parar pra ver, tá tudo interligado. Todas as minhas áreas que eu trabalho, é tudo morte, é coisa pesada. E daí eu penso, às vezes, por que eu, né? Será que eu sou forte assim o suficiente, né? Porque eu já tive situações, por exemplo, que eu desandei. Se não fosse a minha esposa, amigos, profissionais, eu não sei se eu teria superado. Porque, né, tu perdeu um paciente, por exemplo, né? Eu perdi já um paciente. Eu, em questão de uma semana, eu tava com hemorroida, com intolerante à lactose e urticária. Meu corpo somatizou tudo aquilo, né? Responde, né? Exato. E eu que estou responsável pela vida. E daí a minha terapeuta um dia disse assim pra mim: tu não é responsável pela vida de ninguém. Tu é responsável pelo tratamento, Abel. Aquilo caiu assim como uma luva, sabe? Disse, é verdade, era isso que eu precisava ouvir. E daí, sabe? Então, daí começa a fazer sentido, porque eu ajudo, eu oriento, eu trato, eu indico, eu falo, eu previno, mas eu não sou a ponta. A decisão tá com a pessoa. Né? Se eu pudesse decidir, claro que eu decidiria, mas a decisão, na verdade, é de cada um que tá ouvindo, né? A gente tenta ser um instrumento. Né? Por isso que os familiares não devem se... Perdão. Por isso que os familiares não devem se sentir culpados também, porque depende muito de cada um, né? A gente não tem que carregar a culpa, né? A gente tem que ser alicerce, né? Alicerce e instrumento como o Abel é na vida das pessoas. E em algum momento, Abel, tu sentiu medo? Muito medo, né? Muito medo. Medo de errar, medo de sei lá, de às vezes a gente deseja um caminho, né? Mas às vezes tem pessoas que tu pode errar como ser humano, mostrar, né? Às vezes na maior intenção, né? E essa colocação do medo, eu vou trazer uma metáfora pra gente pensar. Existia numa floresta encantada um macaquinho. Ele fazia o bem sem olhar quem. Então ele era tido como a pessoa mais querida, carismática, ajudava. Tipo o Abel, assim, né? Faz de tudo pra ajudar. E aí um dia, numa manhã muito gélida, muito fria, tinha um peixe congelado embaixo do lago. E ele correu, nem pensou na vida dele. Subiu em cima do gelo, foi lá, quebrou o gelo, tirou o peixe, levou pra casa e botou na frente da lareira pra esquentar o peixe. É óbvio que o peixe morreu. Aí ele respirou fundo, jogou o peixe fora e disse pra sua consciência: eu fiz tudo o que eu pude. Entende? Então, aí eu te pergunto, e se ele tivesse conhecimento, será que o resultado era o mesmo? Então, quantas pessoas que não fazem isso, Camila? Eu fiz tudo o que eu pude. Mas aí, às vezes, né? Falta o conhecimento, falta o profissional, falta... Né? Então, eu tenho muito medo disso. De achar que eu tô fazendo tudo o que eu posso e, às vezes, tá fazendo algo errado. Né? Assim como é pertinente de todo ser humano. Né? E porque a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas, né? A gente erra. Né? Então, isso é muito difícil pra gente lidar com isso também. Né? Essa dor da gente, essa culpa, essa autocrítica. Se eu tivesse falado tal coisa, se eu não tivesse, né, orientado a tal coisa, será que o resultado era o mesmo? Por isso que você também tem que cuidar da tua saúde mental, né? Com certeza. Ainda bem que você cuida, né? Tem feito terapia, né? Enfim. E, Abel, você trabalha com a morte, né? E tu também trabalha com a vida, né? Os dois Exato. polos. Isso. Como que você entende, pelo teu lado espiritual, o sentido da vida e o da morte também? Eu entendo que a gente vai seguir, tá? Eu entendo, inclusive já... Não acaba aqui. Não acaba aqui. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho Um cafezinho. certeza. Eu tenho certeza absoluta que não acaba aqui, tá? Por provas que eu passei, por questões que eu já vivi, experiências e também estudando, né? Então, assim, tudo tem o seu merecimento, né? Tudo tem a sua hora. A gente já vem programado para a hora que a gente vai partir, né? A gente vem para cumprir uma missão. A gente, lá no plano reencarnatório, a gente já escolhe o nosso corpo, quem vai ser as pessoas que vão estar perto da gente, defeitos que a gente vai vir ou não, o que a gente vai ter que superar, para de fato melhorar e superar, né? Então eu acredito, né, que existe né, essa vida após a morte, porque já foi comprovado, né? Um dos
das pesquisas mais evidenciadas é o Livro dos Espíritas, né? Que Allan Kardec escreveu e tal, né? Pegou vários espíritos de diferentes pontos, todos responderam da mesma forma. Isso humanamente é impossível de acontecer. Então, assim, tem fora a comunicação, detalhes, as cartas psicografadas, detalhes que vem vindo, né? Só que tudo não é no nosso tempo, né? Não é a gente que faz. Eu acredito muito que é o destino, que as coisas vão se ajeitando para que as coisas vão se alinhando. Até para não se atravessar nada. Então, essa questão da vida e da morte é muito delicada, né? E por que que as pessoas morrem de morte violenta? Pois é. Tu quer Abel? Tu quer Abel psicólogo? Não, quero a tua visão, assim, de mundo, assim, a visão Aham. espírita da coisa. Por que que falam assim, por que que pessoas boas morrem desse jeito? Uhum. O que acontece, né? Existem, né, nesses planos reencarnatórios outras situações que a gente já viveu. E às vezes, né, por exemplo, tu pode muito bem ter feito algo para alguém, né? Eu vou dar um exemplo de um caso que Chico Xavier contou, né, que um menino, lembra daquele menino que foi arrastado pelo carro muitos anos atrás, foi bem famoso esse caso. Sim. Na cidade, lembrou? Uhum. Desse caso aí, talvez os ouvintes vão lembrar. Foi arrastado pela cidade e tal, vivo, e foi... E daí esse menino, ele psicografou para a família. E ele, na psicografia, ele comprovou, né, tudo, detalhes que sua família sabia. E ele disse que não era por acaso que ele tinha morrido assim. Porque na vida passada, ele foi um soldado normal, né, do rei, soldado. E ele era o responsável por amarrar as pessoas por uma corda no cavalo e disparava, né, o cavalo na areia do deserto. E o cavalo levava as pessoas vivas, as pessoas iam morrendo lá. Né? Então ele fazia isso e com prazer, mesmo que era um trabalho dele, mas ele tinha prazer em fazer aquilo. Então ele veio nessa vida e essa foi a forma dele. Todos nós temos um porquê. Não é que, tu tem que pagar dessa forma. Nossa, isso aí é meio que né? Tu fez isso, então tu vai fazer isso, aquilo, né? Mas a lei do destino, ele existe, né? A ação, reação. Se você cometer alguma coisa, né? Fazer uma maldade para alguém, uma traição, né? Eu sempre digo, mas a culpado não sou eu, a traição. Claro que no momento que tu trai, tu é culpado, né? Existe aí a separação, separa antes de fazer algo, né? Então tu não precisa trair a pessoa porque tu vai gerar sofrimento. E essas coisas, elas vão acumulando, né? Chega um momento que a gente vai precisar quitar isso, As dívidas, né? As dívidas. Então, essa questão, né? Não é que morre de violência porque é maldoso, é o mal, né? O destino, né? O destino de É a cada um. forma de você, às vezes, pagar, equilibrar, né? Quitar isso. Então, tem várias, né, nomenclaturas para isso, né? E claro que quem perde alguém é difícil aceitar, né? A dor. E essas pessoas também, de certa forma, estão aprendendo com aquilo. Elas também precisam passar por aquilo. Né? E em local de crime, tu já teve alguma experiência, assim, de ouvir, né? Você falou que não vê, né? Em local de crime, Ou não. de sentir uma energia mais negativa? Não, energia já senti energia, mas nunca ouvi em local de crime, nunca vi, né? Local fora, né, do instituto. Nunca tive, assim, no trabalho, né? Eu acho que até, de repente, poderia prejudicar o meu trabalho. Eu né? acredito que Daqui sim. um pouco, né? Porque ali a gente é técnico, sabe, né? A gente é técnico ali, né? Tu não é Desculpa a expressão, não é que tu não é um humano, mas tu não tá ali com um olhar emocional. Tu tem que olhar. A gente fala por alguém que não pode mais falar, né? Então a gente tem que provar o que aconteceu pra inocentar ou pra culpar. A perícia é a voz da vítima. E isso, então assim, e eu acredito que se vai o Abel com essa questão, né? Dali um pouco vai entrar em conflito e dali um pouco eu não posso mais fazer isso, né? Exato. Então imagina, né? Então essas situações que aconteceram comigo e outras, né? Elas vêm, eu acredito que por um Como uma mensagem. como uma mensagem, nada a ver com o trabalho ali, né? Nada a ver que vai influenciar ou impactar alguma coisa. Entendi. Quer tomar um golinho de café aí, Abel? De água? Vamos tomar. Abel, vieram algumas perguntas, não sei, fala pra ele o caso que mais impactou a vida dele, o mais difícil, enfim. Quer comentar alguns casos aí que tu tenha pegado, assim, durante a tua experiência profissional?
Posso. Na perícia geral? Eu assim? acho que, assim, ó, os casos que... Eu vou contar um caso, então, que me doeu muito. Doeu, assim, de... Porque depois que eu atendi esse caso na perícia, eu fui como psicólogo entrevistar o pai. O pai e a mãe. E eu tenho essa entrevista, até se tu quiser disponibilizar. Na época não foi, não deu audiência, tá, e tal. Mas foi muito forte. O pai e a mãe, eles perderam 3 filhas. 3 filhas. Uma de 12, uma de 17 e uma de 20, eu acho. Nossa. Alguma coisa assim. E o cara matou a facada as 3. O namorado de uma delas. Ele tá preso hoje, né? E ele matou elas por ciúmes. Matou a menina por ciúmes, né? Ele foi pra matar a menina. E aí, como tinha as outras irmãs, e ele só deixou o bebê vivo. E eu lembro que quando eu cheguei na cena, tinha o bercinho, tinha sangue dentro do bercinho, né? E o piso da casa era branco, então tinha muito sangue, muito sangue, muito sangue, assim. Então, aquela cena, eu acho que me impactou tão forte que hoje, se eu fechar o olho, eu vejo. Isso aconteceu o quê? Uns 8 anos atrás? 5, 8? Uma coisa assim, faz tempo. E depois eu voltei pra entrevistar. E eu lembro que na entrevista eu chorei muito, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sabia, né, o que eles estavam falando, por ter participado, né? E pro pai eu não contei na entrevista que eu tinha ido lá como na perícia. Eu contei que eu sou um psicólogo e estava interessado pelo caso e queria entender. E aí o pai me levou no cemitério, mostrou o túmulo das 3, né? Mostrou, e o menininho, quando eu fui fazer a entrevista, que era o bebê, tava lá no dia da entrevista. Os avós estavam cuidando. Eu olhava para aquele menino e eu olhava, né? Poxa, a mãe dele, eu juntei a mãe dele, né? Eu vi o bercinho que ele tava no dia. E o rapaz só popou a criança. E eles disseram que só popou a criança porque a criança estava dormindo sem fazer barulho. Porque até o cunhado dele, que era namorado de uma das meninas, também levou 28 facadas, mas esse não morreu, porque as facadas não foram fatais. E aí ele conseguiu correr, atravessou um milharal, parou na estrada, atacou um carro e esse carro levou ele pro hospital. Então ele sobreviveu, esse cara, mas daí as 3 irmãs morreram, né? De uma forma bem cruel, assim, facadas pelas costas, né? Assim, de maldade, né? Várias facadas, não uma nem duas. Então tu vê que tinha uma raiva ali, né? E arma branca, assim, tipo, faca dá muito sangue no local, né? Então imagina 3. 3 loiras. Meu, que horror. Foi aqui na região de São Miguel mesmo. Foi na região de São Miguel. Pesado. Então esse caso, daí eu fiz essa reportagem, né? A gente foi lá e tal. É uma série que eu produzi sobre violência doméstica. E tá disponível no? Tá disponível, tem no YouTube, né? Eu só vou ter que resgatar onde é que tá, porque faz muitos anos. Eu postei nas minhas redes sociais também. E eu só tenho que resgatar esse conteúdo, né? Mas tem vários casos, assim. Eu lembro também que eu atendi, falando de violência, estamos no agosto lilás, né? Sobre violência. Uma menina que veio reconhecer o corpo, né, da irmã que o cara tinha matado com uma martelada. E daí ela dizia, minha irmã, não sei o que, né, não sei o que, não sei o que. E aí, tempos depois, eu fui a atender uma ocorrência e era ela que estava morta. Então, assim, ela julgou, a irmã arrumou um namorado parecido e o cara fez a mesma coisa com ela. Então, tipo assim, né? Esses casos marcam a gente, né? Então, tem muitos casos, assim, que a gente se impacta, né? Com morte, com esse tipo de violência, né? Então, é bem, bem forte. Esse foi um caso, né? Respondendo a pergunta, que me impactou muito, esse das 3 irmãs. Além de outros, né? Morte com arma branca, arma de fogo, que envolve mais, né? Acidente de trânsito. Já atendi acidente de trânsito com 5. 5 morreram, né? Então, esses casos, assim, mexe, né? A mulher, daí tu tá lá fazendo a perícia, tu abre a barriga, ela tá grávida. Pesado, né? Pesado, bem pesado, né? E aí, como é que tu vai dar notícia pra família? Né? Mas às vezes nem a família sabe, né? Mas hoje tu não se vê longe da polícia científica, é algo que fecha com a tua vida. Depende. Daqui um pouco, né? Eu tô aberto. Eu sempre digo, né? Eu sou uma pessoa que... Eu já trabalhei em muitos empregos. Já morei em 13 cidades. Nossa. Então eu sou bem nômade. Agora que eu tô estranhando que eu tô fixo ali por 13 anos em São Miguel. Mas não sei, daqui um pouco, né?
se torna pequeno e aí eu troco, ou, né? Por enquanto eu tô aberto, assim, mas eu gosto muito do que eu faço, né? Se chegar um dia que eu não amar mais o que eu faço, eu saio, né? Eu troco, migro. Eu amo muito o que eu faço, então eu vou manter, né? Se esse amor continuar, vai seguir. Eu acho que é que nem um casamento, né? É Se tu verdade. ama uma pessoa, tu fica. E ele não pode ficar amarrado também, né? Porque... É, só por isso, ou por A ou por B, né? Dinheiro tu trabalha em outros lugares, ou faz outro, né? Isso eu acho que mais é a felicidade, né? O nosso, Tu se nossa sente missão. bem. Eu me sinto bem, né? Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto completo. Tem situações que machucam a gente, sim, mas aí tu vai para uma terapia, faz um esporte, né? Tem outras coisas que Quais são as tuas compensa. fugas? As minhas fugas, a primeira fuga... Cuidar das meninas. Então, a minha primeira fuga, assim, que eu acho que é escapatória é corrida. Corrida. Né? Até Atrás das meninas. Atrás das meninas dentro de casa. A primeira fuga é corrida. Eu boto o tênis e vou, assim, sabe? Dá uma queimada, né? Boto o fone e vou. Eu amo isso, né? O que eu gosto muito também, aí vem a terapia, né? Que eu gosto muito da terapia, eu já faço há muitos anos. Então, terapia, eu gosto muito, né? Já troquei várias vezes de terapeuta. Gosto muito da terapia, porque a gente se escuta, né? A gente se entende. Tênis, eu gosto de jogar tênis, né? Até mesmo a própria academia, né? De ir pra academia, né? E aí viajar, passear, volta e meia, inventa uma coisa nova, faz aqui, faz lá. Então isso tem sido as minhas fugas ultimamente, né? Ultimamente não, sempre, desde sempre. Inclusive, a atividade física é fundamental, né? Pra quem não tá se sentindo bem, tu queimar uma energia, receber aí uma endorfina, né? É essencial. Descobrir um esporte que te completa, que te faz bem, né? É bem interessante, bem bom. Pessoal, ó, infelizmente, teria muito assunto para conversar com a Abel, mas a gente precisa também liberar ele para palestra. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a agenda dele, que ele tá aí lotado, falou um pouquinho antes, mas também queremos dar uma ênfase pro curso, né, Abel? Explica pra galera sobre o teu curso. Eu lancei, na verdade, hoje ele ficou pronto. Hoje no dia aqui do podcast, ele tá pronto, né? Então, inclusive, eu já encaminhei para algumas pessoas, mas eu vou lançar ele aqui em São Lourenço, né, hoje. Vou apresentar ele, né, para a sociedade, assim, e eu vou levar ele para todos os lugares que eu dou a palestra. Se chama O Detalhe que Faz a Diferença, Camila. Então, o que esse curso trabalha? Então, é um compilado de pesquisas científicas associada com a minha prática profissional. Então, é a prática empírica da minha visão de mundo, misturado com a cientificidade. Então, eu juntei esse compilado de informações e resumi nesse curso. São 4 módulos, cada módulo trabalha uma coisa específica. O primeiro módulo, eu trabalho a origem do adoecimento, o que leva uma pessoa a ficar doente. Então, a causa social, né, violência, desamparo, abandono. A causa biológica, que muitas pessoas descartam isso, mas é muito importante. O hormônio, menopausa, a primeira menarca, né, o crescimento, a apoptose, que são as podas neuronais. O corpo, trabalho biológico, e como causa de origem, e trabalho também a psicológica, né, emocional. Então, essas 3 eu apresento num vídeo. Depois eu trabalho no outro módulo as principais doenças mentais: depressão, ansiedade e psicossomática, né, que é as 3 principais hoje que mais estão, né, em evidência. E é interessante porque eu não trabalho só depressão. Existem 8 tipos de depressão. A que eu trabalho trato a sazonal, é extremamente diferente da depressão maior. Sazonal é uma linha de tratamento. A que eu trato para depressão, por exemplo, pós-parto, é diferente da depressão por um TEPT, transtorno do estresse pós-trauma. Então, eu abordo isso para a pessoa entender e conhecer esse mundo, né? Em uma linguagem simplificada. Ansiedade, os tipos de ansiedade e as psicossomáticas. No terceiro módulo, eu trabalho, daí levo o nome do curso, do detalhe à diferença. Então, o que faz diferença mesmo? Água, sol, sono e atividade física. Os 4 pilares. Aí a água, tu vai pensar, né? Nós perdemos em torno de 1,5 litro por dia de água. O nosso organismo, ele precisa de água. Mas que tipo de água? É qualquer água? Não. Quanto mais alto o pH, melhor. Mais perto de 10, porque daí ele é terapêutico. Aí ele faz a função que ele precisa. Então, tudo isso eu ensino, né? E às vezes é só tu, quando comprar uma garrafinha, olhar o pH. 6, 7, deixa de lado.
É 8, 9, 10, pega essa. Se tiver o pH alto, pega essa. Mais terapêutica ela é melhor para tua saúde. Trabalho o sono, a importância do sono. O sono é fundamental para a saúde mental. E eu trabalho todo o porquê, atividade física, explico o porquê. Não adianta só fazer atividade física. Tem que fazer aquela atividade física para te produzir a miosina, que é o que a gente precisa. Né? E por último, eu trabalho as emoções, conhecendo as emoções. Trabalho a questão da própria psicoterapia, o que é. E eu finalizo com a saúde funcional integrativa. Toda essa questão de vitamina, aminoácido, qual que é a dosagem que precisa, por quê, o que cada um faz no corpo, né? Inclusive, no final, dou uma tabela de referência, a pessoa pode ir lá e fazer os exames e ver como é que tá, né? E, de bônus, tem uma palestra sobre saúde mental de 1 hora no final dele. Então, são 12 vídeos, mais o vídeo de abertura, mais o agradecimento e mais a palestra no final. Incrível, as pessoas que já assistiram me deram um retorno assim que, meu Deus do céu, Abel. Olha só. Como, né? E o valor é um valor menos que uma terapia. Então, assim, vale muito a pena. E é uma terapia completa. E bem legal, então vale muito a pena. Quem tem tempo, quem quer melhorar, conhecer mais esse mundo da saúde mental, que precisa, todos nós precisamos, que faz parte da saúde, esse curso aí, ele tá vindo assim com uma mão na roda. Então, assim, foi um compilado de muitos anos para eu entregar esse material agora e as pessoas poderem usufruir, né? É uma forma de ajudar também. E esse aí não tem desculpa pra dizer, não tenho tempo de ir na terapia. Esse aí tu pode assistir lá na tua casa, bem de boa, deitadinha, sentada, quando dá uma vaguinha aí no trabalho. Então, assim, ó, parabéns, Abel. Conseguiu unir tudo, né? Tudo. Corpo, mente, enfim. Bem legal. Bem produzido, áudio, uma linguagem agradável. Tu quer passar o contato, assim, pra quem tem interesse? Posso passar o meu contato. Quem quiser entrar em contato, né, pode chamar pelo Instagram. É @Peter, com 2T, Abel. Tá. @Peter Abel. E aí lá tem um linkzinho na bio, né? Aí tu pode entrar lá. Lá vai estar tudo. Vai estar o link do curso, vai estar o meu WhatsApp, vai estar para agendar terapia, vai ter... Enfim, agenda, tem de tudo lá daí. Tem tudo lá. Isso Também aí. quem quiser contratar para as palestras também tá lá. Também tem tudo lá. Pode entrar em contato, bem tranquilo. E eu ia te pedir uma coisa. Como que tu chegou nas palestras? Tipo, alguém te deu ou tu teve um insight? Não, na verdade foi dentro do curso de psicologia. Eu já fazia palestra antes, mas eu fazia palestras assim, de conversar mesmo, roda de conversa, vamos falar sobre tal assunto. Eu gostava já. Mas no curso de psicologia, precisa dar uma palestrinha lá para grupo de mulheres do Bolsa Família. Eu vou. Precisa falar. E aí eu comecei a gostar daquilo, Já tava habituado. fazia muita palestra grátis, né? Muita palestra grátis. Então, fiz muita palestra, aprendi muito, recebi muito feedback e fui lapidando isso e fui sendo conhecido. Hoje, praticamente, eu sou conhecido nos 3 estados. Dou palestra direto nos 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Claro, Santa Catarina, meio oeste e oeste é o lugar que é o meu campo forte, né? Que eu prefiro dar uma palestra aqui do que sair daqui para São Paulo, por exemplo, que eu já tive muito convite. Então, se naquela data eu tenho a data disponível para São Paulo ou para Santa Catarina, eu sempre vou escolher aqui perto. Por questões de segurança, viagem, vai e volta, né? Então, eu dou muita palestra. E aí bom, eu tenho né? gostado muito dessa área também. Bacana. Pessoal, ó, então encerrando aqui, agradecemos aí todo mundo que esteve conosco, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. Agradecemos o tempo também que o Abel disponibilizou para nós, foi corrido lá, veio de São Miguel antes da palestra. Como o episódio vai amanhã ao ar, a palestra vai acontecer daqui a pouquinho. A gente vai estar lá também. Eu vou deixar aqui o @ do Abel marcado também para quem tiver interesse, né, no curso, em palestra, enfim. O Abel aí tá à disposição para conversar com vocês. Beleza? Faz atendimento também online, Abel? Atendimento também lá. Mas para esse ano não tem mais horário. Não tem? Não, Ó, o tem. cara tá famoso, né? Esse ano não tem mais. Eu nem divulgo mais, né? Certo era ir lá e tirar, né? Mas não tem mais horário, infelizmente. Não sei se Tem isso é fila de bom ou espera. ruim, né? Eu não sei te dizer, mas assim, não é porque eu não tenho horário que não pode procurar. Tem muitos profissionais bons disponíveis, né? Eu não realmente, por uma questão de multitarefas, né? Não consigo me dedicar como eu gostaria, né? Então, não tem. Para esse ano, não mais. Então, beleza. Mas tem o Abel. curso. É verdade.
queira deixar uma mensagem final, tem algo que você queira acrescentar ainda? Temos alguns minutinhos. Eu queria dizer assim para quem tá ouvindo, né, que na verdade, por mais que a gente trabalha com todas essas questões, ou diga saúde mental, hoje mesmo na palestra eu vou trabalhar, eu sempre digo assim que nada é tão complexo, né? Às vezes a gente que faz isso tornar-se complexo. Porque a vida, tu for ver, a gente já vem com um corpo perfeito, né? Às vezes a gente estraga ele antes do tempo, então a gente fazer pequenos ajustes, né? A família, né? Que quando a água bater na bunda, para quem tu corre? Né? Então, é essas pessoas que tu tem que cuidar, preservar, né? Amizade, né? Lembrar que às vezes a gente valoriza mais um velório, né? Passa o dia e a noite no velório, mas não vai fazer uma visita para uma pessoa, né, em vida, né? Compra inúmeras coroas caríssimas, mas às vezes esquece de dar um presentinho, um bombom, uma coisinha que é tão baratinha, né? Então, valorizar essas questões da vida, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, entende? Então, essa questão é muito, muito importante de destacar. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, viver assim, com qualidade, né? Cultivar as relações, dizer que ama muito. Bom, tu trabalha também na perícia, tu sabe o que a gente ouve lá, né? Familiares dizem, olha, a minha mãe disse que domingo ia fazer um churrasco, e olha onde é que ela tá. O meu pai saiu para fazer uma viagem para juntar dinheiro para nós e olha aí onde é que eu tô agora. Né? Eu falei com ele ontem, e eu deixei para dar um abraço hoje. Né? E aí, isso dói, né? Dói na gente, dói em quem escuta, dói na família. Então, essas coisas é importante a gente pensar às vezes. Parece simples, mas faça isso. Abrace, beije, diga que ama, né? É o cachorrinho que quando ele morrer, eu tenho certeza, vai dizer, hoje eu compraria 10 sacos de chinelo pra ele roer. Né? Em vida tu vai lá e briga e tal, né? Então por que a gente dá valor depois que perde? Tem que dar valor antes. Então é um detalhe bem importante. E se você tá passando por isso, por alguma situação fragilizada da tua vida, alguma coisa, busca ajuda, né? Mas né, tem até um autor que fala, eu morro pelos meus filhos, mas e tu vive por eles? Você tem que viver por eles, né? Por que você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida? Porque você é o amor da vida de alguém. Todos nós somos o amor da vida de alguém. Precisa fechamento melhor não, né, galera? Muito bom, Abel. Obrigada pelas palavras, pela mensagem final linda que você deixou aqui pra nós. Vamos fazer as coisas em vida, tá, galera? E que você continue transmitindo mensagens lindas ao longo do teu percurso, na tua missão de vida, no teu propósito. Siga sendo esse mensageiro de luz aí na vida das pessoas, ajudando. Parabéns pelo teu trabalho, que ele cresça cada vez mais, que você sempre se sinta feliz com isso também, né? Isso é fundamental. Galera, obrigada aí por mais um episódio, por todo mundo que está conosco. Deem um like aqui no nosso vídeo, compartilhem com quem vocês acham que é importante receber esse tipo de mensagem. Quem precisar de algum apoio, de algum auxílio, procure ajuda. Estamos também dispostos a ajudá-los da melhor forma possível, ok? Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu e até o próximo episódio. Valeu, galera! Valeu, obrigado.